Retomando aqui um problema de programação linear na forma padrão, ele tem aqui um objetivo que tem as suas variáveis de decisão, ou seja, funções como a que a gente viu até agora, que estão associadas aqui a algumas condições, algumas quantidades. E geralmente na forma padrão a gente vai ver um problema de maximização, ou seja, quer as maiores contribuições que tornem essa condição aqui um maior valor possível. E elas têm algumas restrições, que também são outras inequações ou equações que a gente vai tentar atender de acordo com o problema de programação linear que a gente tem. Então, antes de entrar num problema especificamente prático, né, como é que eu coloco ele no GeoGebra, como é que eu interpreto e assim por diante, vamos ver algumas terminologias que são adotadas. Então, as terminologias adotadas num problema de programação linear. Quando se fala em solução, significa que são quaisquer valores que satisfaçam as variáveis de decisão. O que são as variáveis de decisão? São esses elementos aqui. Você colocou aqui nas variáveis de decisão, satisfez a condição, beleza. Solução viável é uma solução em que todas as restrições são satisfeitas, ou seja, aqui significa que todos os valores que eu colocar aqui para x1, para x2, vão atender essa condição aqui. No caso, eu estou olhando um problema com todas as equações, as inequações menores ou iguais a determinado valor. Veja que a gente vai trabalhar com as variáveis sendo sempre não negativas, ou seja, pode ser zero e valores maiores do que zero. Não vai ter número negativo para as variáveis, x1, x2 e assim por diante. Para os coeficientes pode até ser que tenha, mas para as variáveis não. E a solução ótima, o que, que é? É uma solução viável que tem o valor mais favorável da função objetivo. Ou seja, vai maximizar ou minimizar, nesse caso, a função. E ela pode, essa solução ótima, ser única ou não. Ou seja, você pode encontrar valores de x ali que sejam únicos. E aí a gente vai, em vez de carregar x, y, assim por diante, à medida que a gente for aumentando o número de variáveis, a gente, em vez de ficar carregando x, y, z e outras letras diferentes, a gente vai colocar rótulos, tá? x1, x2 e assim por diante. Mas eu vou mostrando para vocês essa adaptação à leitura e fazendo uma identificação também com a forma que a gente chama quando tem duas variáveis de x e y, porque no GeoGebra ele só tem x e y, tá? Então vamos lá a algumas hipóteses para a solução de um problema de programação linear. A gente tem que o valor dessa função objetivo vai ser sempre vai ser diretamente proporcional ao nível de atividade de cada variável de decisão. Ou seja, vai depender o resultado ali do que tem de atividade ou de coeficiente a cada uma das variáveis. Tem a propriedade da hipótese de aditividade também, que as variáveis de decisão são independentes. A de divisibilidade, que eu posso ter qualquer valor fracionário, não tem problema algum, mesmo às vezes a gente tendo dados lá que são realísticos e de contagem, por exemplo, quantas horas são necessárias para um funcionário trabalhar, ou quantos funcionários são necessários para trabalhar. Às vezes pode dar um número decimal, mas é um problema que admite matematicamente essa condição, tá? Um valor fracionário. E a condição de certeza que assume todos os parâmetros são constantes conhecidas, ou seja, para a gente conseguir resolver um problema de programação linear, a gente tem que ter conhecimento sobre os coeficientes, as constantes e as constantes que estão associadas. Senão a gente não vai conseguir resolver. Então vamos a alguns casos. Eu vou fazer em conjunto com vocês. Como é que eu resolvo num método gráfico? Então agora o objetivo que eu vou tratar com vocês aqui é operacionalizar também um problema de programação linear. E a partir da operacionalização, aí a gente vai entender e encontrar a solução através do método gráfico lá no GeoGebra. Então eu tenho o seguinte problema de programação linear. Maximizar a função z, que é a seguinte. 5x1 mais 2x2. Então vejam, como eu falei lá, agora a gente vai usar rótulos. Em vez de ser x e y, então x1 seria como se eu chamasse de x, e o x2 é como se fosse o y, tá? Mas eu posso chamar de quaisquer variáveis. Então eu tenho duas variáveis aqui. Uma que eu estou chamando de x1, outra que eu estou chamando de x2.
Eu quero valores numéricos que eu possa colocar aqui e que tornem esse resultado máximo quando eu multiplicar por 5 a primeira variável, somando com 2 vezes a segunda variável. Só que eu tenho restrições. A primeira variável, x1, é menor ou igual a 3. A segunda, menor ou igual a 4. E além disso, tem uma combinação entre as duas. x1 mais 2x2 menor ou igual a 9. Então veja que agora a gente vai começar da seguinte maneira. O problema de programação linear, a gente vai tratá-lo considerando uma função para cá, e aí a gente vai assumir um valor para essa função. Geralmente a gente assume o valor inicial, a origem, que é o menor valor possível, e aí a gente vai fazer uma varredura dessa equação, dessa função, no plano cartesiano. Vocês vão ver o que eu estou falando como varredura quando eu desenhar já essas restrições. Então vamos fazer este caso aqui. 5x1 mais 2x2. Eu vou desenhar essa função aqui, assumindo o x1 como x e o x2 como o y. Então, nesse caso aqui, deixa eu só reduzir para a gente ficar com as duas telinhas aqui, ó, só para a gente visualizar. Então veja que eu tenho meu GeoGebra aqui. Vou posicionar melhor aqui para vocês visualizarem, nesse plano. E aí eu vou colocar as funções aqui, ó. Então a primeira aqui é 5x1 mais 2x2. Então eu vou fazer 5x mais 2y. E aí, como eu disse para vocês, eu vou colocar uma solução inicial igual a zero. Então veja que essa função, quando eu igualo a zero, ela passa aqui, inicialmente. Mas aí, se eu deixar ela igual a zero, ela vai ficar fixa. Então o que eu vou colocar para não deixar igual a zero? Porque eu quero varrer uma condição aqui. Então eu vou colocar a possibilidade de eu fazer essa varredura, eu vou colocar aqui um resultado igual a A. Quando eu coloco assim, veja que eu tenho quando eu coloquei 5x mais 2y igual a A, não está aparecendo aqui agora, ele assumiu o A como sendo um valor 1. Porque o que significa isso? Significa que ele dá uma possibilidade de eu deslizar sobre alguns resultados. Veja aqui, ó, que essa função ela pode ser deslocada. Então eu vou fazer uma varredura. E aí eu vou aumentar. Eu não quero de menos 5 até 5. Eu vou alterar aqui essas possibilidades de varredura. Tá? Então eu venho em configurações aqui, ó, e aí eu vou ver o controle deslizante. Eu vou colocar um mínimo sendo 0 e o máximo sendo 40 aqui, por exemplo. E aí veja que já mudou aqui, ó. Então eu vou poder varrer essa função de 0 até 40. Tá vendo? Ah, e se não der, aí eu vou lá e ajusto, aumento para o valor de 40. Por que eu não estou pegando os valores negativos? Porque a gente só vai olhar esta parte aqui, de 0 para frente, tanto para x quanto para y. E aí, o que a gente coloca em seguida? A gente coloca algumas outras restrições. Então veja que a primeira aqui, ó, é x1 menor do que 3. Então eu vou colocar aqui, ó, meu x1, estou chamando de x, é a minha variável x. Então aqui embaixo, ó, x menor ou igual a 3. Onde está esta equação? Está aqui, ó. Então veja que dessa reta para cá é o que satisfaz essa condição. Ao Enter. A segunda, x2 menor ou igual a 4. x2, que é o y, menor ou igual a 4. Então veja que eu tenho essa linha aqui, ó, e satisfaz daqui para baixo. Dou Enter. Então veja que até agora o cruzamento dessas duas condições já me delimitou a esse quadradinho aqui, ó. Delimitou a esta região. Então eu estou somente nesse quadrado aqui, ó. Ah, e por que eu não posso pegar daqui para cá e daqui para baixo? Porque eu tenho essas condições que colocar aqui também, ó. Só valores não negativos, ou seja, maiores ou iguais a zero. Mas essa eu deixo por último.
E aqui, essa próxima, que é a terceira, ó, x1 mais 2x2 menor ou igual a 9. Então, x mais 2y, que o x1 é o x. Então, x mais 2y menor ou igual a 9. Então, veja que eu tenho agora essa outra restrição aqui. Essa é a minha reta, x mais 2y menor ou igual a 9. E aí, para finalizar, para manter somente essa região nos positivos, coloca x maior ou igual a zero. Então veja que daqui para cá. E o y também maior ou igual a zero. Então veja o que eu tenho agora. Coloquei todas as restrições, eu vou botar em tela cheia para a gente visualizar melhor aqui. Pronto. Agora a gente consegue visualizar aqui um pouco melhor. Então veja o que eu tenho aqui. A área que foi colocada para mim, a região que foi colocada, é essa daqui. Se eu olhar bem aqui com detalhes, se vocês estiverem enxergando bem, vocês vão observar que essa área aqui, ó, mais escura, é a intersecção de todas as minhas restrições que estão aqui em roxo. Se eu tirar cada uma delas, ó, vocês vão vendo que vai clareando, não é? Ou seja, as áreas mais escuras vão restringindo, ó, dependendo das condições que eu tenho. Por exemplo, se eu deixar só essas três, ó, eu tenho só essa área sendo satisfeita. Se eu colocar essa outra aqui, eu já cortei esse pedacinho do triângulo, fiquei só com esse trapézio aqui. Se eu coloco essa outra, aí eu fico só, cortei essa daqui, joguei fora e fiquei com essa figurinha aqui, ó, quase um quadrado, mas aqui virou um trapézio porque tem esse corte. Tá? Então vejam que eu tenho esse desenho aqui, ele me indica a minha área de restrição, que satisfaz os valores de x e y que satisfazem todas as minhas restrições. Então, qualquer valor aqui vai satisfazer essas restrições, ou seja, é uma solução do sistema. Aí, quando é que eu tenho uma solução ótima? Quando eu atendo a função objetivo. O que eu quero com a função objetivo? Eu quero pegar valores de x e valores de y que deem o valor máximo aqui, e não o mínimo. Porque x e y é igual a zero, basta pegar aqui, ó, x igual a zero, y igual a zero, dá zero. Tá aqui. Mas eu posso varrer toda essa região aqui, ó, com valores de x e y para me dar o valor máximo. Então veja o que acontece se eu arrastar um pouquinho aqui essa função. Ó. Tá vendo o que acontece? E aí eu varro toda esta região aqui da minha figura. E eu até vou embora, vou mais à frente. Ó. Mas como a solução viável só está nesta região, então qual que é o ponto mais longe do zero que ela encosta? Aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Então, se eu observar bem, esse é o ponto que me satisfaz a solução ótima. E quem é esse resultado? Como é que eu olho ele? Bom, lembra lá, um ponto coordenado, ele tem duas informações numéricas, uma para x e uma para y. Então, olha aqui, ó, no eixo x, quem é esse valor? E aí subir até aqui, e aí eu vejo quem é o correspondente no eixo y. Vocês conseguem me dizer quem é o ponto coordenado aqui?
3, 3, e o resultado da maximização é 21. Muito bem, pessoal. Então, o ponto 3, 3, né, ó, 3 para x, 3 para y, quando eu substituir na função aqui, está dando 21,1 porque não está exatamente, né? À mão, fica mais difícil eu fazer isso. Mas aqui, a gente sabe que dá exatamente o 21. Ah, tá vendo? Quando eu solto, ele desloca um pouquinho. Mas não tem problema eu não colocar exatamente essa reta, porque eu sei que o ponto é esse daqui. Né? Porque é onde ela encosta exatamente ou ainda pertence a esta região. Tá vendo que todas as condições são menores ou iguais? Então as linhas também fazem parte da solução. Estão na borda, mas valem. Estão na fronteira, mas valem. Então eu tenho que olhar esta condição. Ah, e se eu quiser usar o GeoGebra, sabendo que eu vejo o ponto aqui, mas eu não tenho certeza se a coordenada é 3, 3 mesmo. Eu posso buscar aqui, ó, identificar um ponto, clicando nessa ferramenta, aí vem aqui, ó, ponto. E aí, ó, vem aqui, ó, selecione uma posição ou reta, função ou curva. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Aí deslocou o pontinho aqui. Ele está na reta, em vez de selecionar na minha função ali. Porque aí ele vai dar o ponto, olha, como sendo 3,01 aqui. Não o ponto da minha expressão ali. Mas eu não sei, acho que eu acredito que vocês tenham entendido aqui, né? Se eu seleciono aqui, deixa eu só deslizar essa reta. Vamos ver se eu consigo enganar ela aqui nesse caso. Deixa eu pegar um ponto aqui, se eu quiser esse ponto. Não, ele está jogando lá para baixo na reta. Ele está associando a minha reta aqui embaixo, em vez de marcar aqui. Mas observando aqui esta condição, vocês viram que o ponto é o 3, 3. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a encontrar a solução do problema de programação linear usando o GeoGebra? Ele marca as coordenadas, sim. Ele marca a coordenada. Não, ele marca os dois. Ele marca o ponto aqui, ó. Onde você anotou o ponto. Aqui, ó, ele tá dando um probleminha que ele tá marcando aqui, ó. Mas aqui tem coordenada x e y. Não é porque tá no eixo y que não tem coordenada x. A coordenada x aqui é 0, ó. Tá bom? Mas não é esse que eu quero. Eu tô marcando aqui, ele tá pondo lá. Então ele tá meio doidão aqui, né? Com essa marcação de ponto. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos adelante, vamos avançar aqui. Eu vou fazer mais um caso para vocês. Então a gente viu aqui como é possível agora eu encontrar um problema de programação linear um ponto de máximo. E veja que essa solução é única, não é? É só o ponto 3 para x, 3 para y. Então é o ponto que satisfaz, ele tem que satisfazer. Veja que eu tenho que deslizar a reta até ter ponto de máximo. Mas por que o ponto de máximo é esse daqui, ó? É só ver o resultado, deu 21. Todos os outros resultados antes, nesta região. Não consegui entender, Eliette, está cortando o seu áudio. Tá, 21 é o resultado da combinação do 5 vezes o valor para x mais 2 vezes o valor para y. Como é que você vê aqui que é 3, que é 21? Então veja aqui, ó. Olha aqui no eixo. O ponto é esse. Então vem aqui na coordenada x,
Tá aqui, ó, valor 3, que aqui tá o 2,5, aqui tá o 3,5. E a coordenada y? Vem aqui, ó, valor 3. Tudo bem? Então, são esses os pontos. Por que que dá 21? 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. 15 mais 6, 21. Tá bom? É o resultado da combinação da soma. O gráfico te dá quando você desliza aqui a função, né? Ó, a função está passando aqui. Todos esses resultados de combinação de pontos dá 21 nessa função. Se eu pegar esse outro valor aqui, ó, 5,5 em y, 2 em x. Não é a soma dos pontos, é a combinação dos pontos fazendo a soma de 5 vezes o valor de x mais 2 vezes o valor de y. É uma combinação respeitando essa função. Então, especificamente, esse daqui não serve para a gente porque ele não está na região que a gente quer. Somente nesta região aqui, ó. Por que que eu só quero dessa região? Porque eu disse quais são as restrições, são essas. Então, é nessa região que eu vou verificar onde tem um ponto que dá o maior valor. É o ponto 3, 3. Se eu varrer a reta vermelha para trás, ó, olha o resultado, olha esse resultado aqui, ó, vem diminuindo. Nenhum deles é maior do que 21. Então, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, vai dar como combinação o resultado 14,8. Se eu pegar o ponto, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, um valor mais exato. Aproximadamente aqui, ó, 2, 2,5. Se eu pegar x igual a 2 e y igual a 2,5, fazer 5 vezes 2 mais 2 vezes 2,5, vai dar aproximadamente 15,2 aqui. Vai dar um pouco menos porque não está exatamente aqui no 2, 2,5. Então veja que qualquer valor é menor, até o zero ali. Eu não quero, eu quero maximização. Se eu quero maximização, aqui, ó, no 21. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos prosseguir. Vamos agora montar esse daqui, ó, um problema de minimização. Eu não tenho só problema de maximização. Perdão, pessoal. Então, vejam que eu tenho agora uma condição de uma função objetivo, 7 vezes x1 mais 9 vezes 1x2, sujeito a essas restrições, x1 menor ou igual a 5, x2 menor ou igual a 6, e essas combinações aqui, mantendo ainda também a não negatividade. Então veja que as variáveis x1 e x2 são não negativas, ou seja, pode ser zero e valores positivos. Mas o coeficiente, olha como eu disse, pode ser negativo. Isso aqui é o número que multiplica a variável x1, por isso que está negativo aqui. Não é a variável x1 que é negativa, tá bom? Então, vamos montar aqui essa função também. Eu vou colocar aqui ao lado. Deixa eu só minimizar este, senão eu não consigo colocar um do lado do outro. E aí vamos lá limpar toda a minha função aqui. Então veja que eu tenho aqui agora 7x mais 9y, a minha função objetiva aqui, ó. Veja que eu não escrevi z igual a nada, eu só coloquei esse lado aqui, ó. E aí eu vou colocar igual a um c, a um a, qualquer valor, qualquer número que seja representado por uma letra. Por que que eu coloco esse número como letra aqui? Porque se eu coloco um valor fixo ali igual a zero, eu não consigo deslizar. Eu não consigo deslizar a reta. E eu quero varrer a minha região aqui para encontrar a solução do problema de programação linear. Então, eu coloco uma letra ali para representar. Veja que ele assumiu o valor 1. Lembra que ele faz automaticamente isso, ó. Se eu subir aqui, eu vejo o controle deslizante. Então, a minha função deve estar aqui para baixo.
E aí, vou mexer no controle deslizante. Então, eu vou fazer de novo com calma aqui, ó. Venho nos 3 pontinhos, vou em configurações, pois não. Né, ele não consegue, a gente não consegue varrer se eu colocar um valor fixo, em vez de colocar igual a uma letra A, B ou qualquer valor, tá bom? Se eu colocar um número igual a 5, igual a 6, igual a 0, aí eu não vou varrer. Então por isso que eu coloco a função, no caso 7x mais 9y igual a, e aí ele automaticamente cria esse controle deslizante aqui. Ele assumiu o valor 1, tá vendo? Mas eu posso deslizar de menos 5 até 5. Padrão do GeoGebra. Mas aí para alterar esse padrão, eu venho em configurações. Bem, em configurações, deixa eu ver. Agora sim, controle deslizante, ele não estava aparecendo, aí você tem que dar um Enter ali fora. Novamente, eu não quero valores negativos, não me interessa. Vou colocar até 50, por exemplo, tá? Se não for suficiente, a gente vem e ajusta aqui novamente. Mas agora eu tenho como deslizar com essa função objetivo de 0 até a combinação entre x e y, que vale 50. Tudo bem? Imagina, que isso? E aí vamos colocar as restrições agora. Então, x1 menor igual a 5. Então eu vou colocar x1 é x, né? Então x menor ou igual a 5. Já coloquei e apareceu ali. Dei um Enter. x2 é y, então y, só cuidado para não esquecerem a conversão aqui, hein? Y menor ou igual a 6. Então veja que já colocou aqui também. Vou diminuir para a gente ficar vendo as duas restrições. Enter. Aí 3x mais 5y maior agora igual a 15. Então veja que eu tenho agora esta minha região aqui, ó, sendo restrita. Óbvio que a gente vai desconsiderar esse pedaço porque eu só vou pegar positivo, só esta parte. Mas por enquanto eu não coloquei essas duas aqui. 5x mais 4y maior ou igual a 20. Então veja que eu já tenho essa outra restrição aqui. Então veja que agora eu só tenho essa região. E aí, menos x1 mais x2 menor ou igual a 2. Menos x1, que é um menos x, mais y menor ou igual a 2. Então veja que agora essa última passou aqui, eu tenho esta minha área de restrição. E aí, tanto x quanto y, ou x1 e x2, maiores ou iguais a 0. Veja que eu coloco sempre separado cada uma delas. Ó. X maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Então veja que eu tenho esta minha região aqui como sendo solução. É a região mais escura sempre, tá? Então veja que o azul mais escuro está nesse pedacinho aqui. E o que que eu quero agora? Eu quero minimização. Então vamos varrer esta função aqui e verificar onde é possível minimizar. Então voltamos aqui, vou sair da tela compartilhada, volto à tela inteira. E aí eu vou varrer agora a minha função objetivo. Está lá no 0, 0 parado. Eu quero minimização. O que significa isso? Eu quero o menor valor que satisfaça essa condição. Então veja, olha só onde está chegando. Veja que aqui, essa parte da reta não chegou aqui ainda. E aqui já está quase chegando. Mas, antes de chegar aqui, o que aconteceu? Olha onde chegou. Chegou aqui, ó. Já é um valor pertencente à minha região de restrição. Então, só chegar mais um pouquinho para vocês verem. Ó. O ponto é esse daqui. Ó. E aí, aproximadamente quanto, pessoal? Então, veja aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse é um valor 3. Deixa eu tirar esta
essas duas restrições para ficar mais claro aqui. Então aqui, ó, 3 e pouquinho, né? Aproximadamente 3,1. E aqui, aproximadamente, ó, aqui é 1,2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Aproximadamente entre 1,1 e 1,2, 1,15 aqui, né? Esse é o ponto de mínimo. Porque, ó, aqui é o menor valor. Olha só o resultado aqui, ó. Próximo de 31. Próximo de 32. Todos os outros, ó, e vou encostando, ó, já tá aqui no meio, ó. Já deu maior que 31, 31,8, 32. Deu 33,2. Vai crescendo. Não tem valores menores que estão nesta região da combinação. Então eu só tenho uma solução única também, que é aproximadamente 3,1, 1,15. 3,1 para x, 1,1, 1,15 para y. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Esses valores que eu estou mencionando aqui para x, 3,1, aqui nessa grade, ó. E para y, que está aqui no meio, entre o 1,1 e o 1,2.